convidado para ministrar essa videoaula pelo simples motivo de que eu também sou plantador. Durante 3 anos prestei conta do meu projeto ao PMC. O segundo motivo é que eu faço parte da Junta Patrimonial da Igreja Presbiteriana e eu tenho auditado vários projetos do PMC ao longo desses anos. Eu gostaria de começar a nossa videoaula nesse momento com uma meditação na Palavra do Senhor. O texto que nós escolhemos para a nossa meditação é um texto muito simples e que ele vai nortear a nossa meditação nesta manhã e também vai nortear aquilo que nós vamos tratar, que é sobre a administração de projeto e prestação de contas. Tem muita gente que pensa que planejamento, orçamento, administração e prestação de contas não tem nada a ver com espiritualidade. Pelo contrário, eu particularmente entendo que administração, prestação de conta, orçamento tem tudo a ver com atividade espiritual. Jesus deixa isso muito claro no Evangelho, quando Lucas escreve o seu Evangelho, no capítulo 14, dos versículos de 28 a 31, ele trata desse aspecto da prestação de contas, do orçamento, do planejamento e da administração. O texto que nós escolhemos, como nós já falamos, é Lucas 14, a partir do versículo 28. Lá o Senhor Jesus Cristo diz: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Na sequência, a partir do versículo 31 ao versículo 33, ele diz: ou qual o rei, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Nesse texto, Jesus nos ensina 3 coisas. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre a necessidade de um planejamento. O planejamento é parte importante de qualquer projeto, seja ele pessoal ou coletivo. O que Jesus estava ensinando nesse texto é a necessidade de se realizar um planejamento para se formar o seu discípulo. Jesus ensina aqui que todas as variantes devem ser levadas em conta na tarefa do discipulado. Da mesma forma, o plantador precisa compreender que, ao iniciar o planejamento do projeto de plantação de uma igreja, todas as variantes do mesmo devem ser ponderadas com antecedência. Não se admite, nos dias atuais, qualquer atividade sem que haja, de antemão, um planejamento bem elaborado. A segunda coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina nesse texto é sobre a necessidade de calcular despesas. Observe que no primeiro exemplo, Jesus fala de calcular custos para se construir uma torre. Ele quer ensinar que o bom construtor procura saber com antecedência todas as despesas envolvidas no seu projeto de construção. No segundo exemplo, ele fala de calcular soldados, ou seja, a quantidade de pessoas envolvidas no projeto. Da mesma forma, o plantador precisa estar atento às despesas e às necessidades do seu projeto. Todas as despesas precisam ser elencadas com antecedência para que os parceiros e as pessoas envolvidas saibam de antemão quanto terão que investir. Terceira coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina nesse texto é como gerenciar o planejamento. Dá para perceber que em ambos os exemplos dados por Jesus, ele fala de gerenciamento ou prestação de contas. Tanto na construção quanto na guerra, é necessário um bom gerenciamento de situações que envolvem a execução do plano a ser realizado. Da mesma forma, o plantador precisa saber gerenciar o seu projeto para que os parceiros envolvidos acompanhem de perto cada ação planejada e executada. No gerenciamento do projeto, todas as variantes devem ser acompanhadas para que não aconteça nenhuma surpresa desagradável e atrapalhe o sucesso do mesmo. Concluindo essa breve meditação, caro colega, eu quero que você procure planejar, orçar, executar o seu projeto com diligência, com oração e com confiança naquele que é o cabeça da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Um projeto elaborado com critério e cuidado, orçado com responsabilidade e executado com a dependência total do Espírito Santo de Deus, com certeza alcançará o sucesso esperado. Que Deus possa nos abençoar. E eu espero que essa
breve meditação, na realidade, apenas alguns pontos levantados, e depois você pode voltar os seus olhos a esse texto das Sagradas Escrituras e ampliar o seu estudo, para que você possa compreender o que Deus espera de você como plantador e que a igreja espera de você como seu pastor, sendo diligente na administração dos recursos, na execução do projeto e no gerenciamento de tudo aquilo que Deus confia às suas mãos como plantador e como pastor da igreja. Eu quero começar, então, a nossa exposição tratando sobre a igreja e a sua personalidade jurídica. A definição de personalidade jurídica é que é a união de indivíduos que, através de um contrato reconhecido por lei, contrato social ou estatuto social, formam uma nova pessoa com personalidade distinta da de seus membros, podendo ter fins lucrativos, no caso de empresas, indústrias, comércios e etc., ou não, no caso de entidades religiosas, cooperativas, associações culturais e etc. No caso da igreja, nós percebemos que ela tem o seu estatuto social e não o contrato social. E a igreja é uma entidade sem fim lucrativa. Ela, então, se coloca no segundo grupo, aquele grupo que constitui como personalidade jurídica, regida por um estatuto, mas que não tem fim lucrativo. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu artigo 1º, estabelece: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento e como sistema expositivo de doutrina, a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos maior e o breve. Rege-se pela presente Constituição. É pessoa jurídica, de acordo com as leis do Brasil, sempre representada civilmente pela sua comissão executiva e exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos regularmente instalados. O artigo 9º da Constituição da Igreja Presbiteriana diz assim: a Assembleia Geral da Igreja constará de todos os membros em plena comunhão e se reunirá ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e extraordinariamente convocada pelo Conselho, sempre que for necessário, regendo-se pelos respectivos estatutos. O parágrafo 1º define a competência da Assembleia. Na linha C, diz aprovar os seus estatutos e deliberar quanto à sua constituição em pessoa jurídica. Portanto, a igreja começa como congregação, começa como um projeto, mas ela caminha em direção a se constituir em personalidade jurídica ou em pessoa jurídica. Perceba que, num primeiro momento, embora você esteja plantando uma igreja e ela seja congregação, ela está diretamente ligada à igreja sede ou ao presbitério, depende do projeto. Se o seu projeto for com uma igreja local, ela se subordina à igreja local. Se o seu projeto for com o presbitério, ele se subordina, então, ao presbitério. Mas você não pode perder de vista que o caminho que você está seguindo é prestar contas de tudo aquilo que a sua igreja realiza, não somente à sua igreja local ou ao presbitério, mas também aos órgãos oficiais do nosso país. A contabilidade da igreja. É preciso que você entenda também que a igreja, quando ela assume personalidade jurídica, ela passa a ter algumas responsabilidades. E uma das responsabilidades que a igreja tem é manter a sua contabilidade em dia. A escrituração das operações desenvolvidas pela igreja só poderá ser efetuada mediante documento hábil e de indiscutível idoneidade, que comprove fielmente o fato. Ou seja, é importante que você verifique se a documentação que você está apresentando para a contabilidade é uma documentação que realmente encontra respaldo na legislação. Se o documento está com todos os dados legais completos, ou seja, se ela tem o nome do emitente, o CNPJ do emitente, se ela tem o endereço, se ela tem a inscrição estadual, se tem a inscrição municipal, ou seja, se ela contém todos os dados necessários para uma contabilização dessa documentação.
Você precisa observar também se a data de emissão do documento é compatível com o exercício da operação. No caso de nota fiscal, é imprescindível que você verifique se a data de emissão do documento está dentro do prazo de validade. Uma coisa que muita gente não sabe é que nota fiscal também tem um prazo de validade. Quem vai dizer para você o prazo de validade dessa nota fiscal é o próprio contador. É importante verificar também se o documento fiscal emitido foi feito mediante autorização para a impressão de documentos fiscais, uma autorização que toda empresa recebe ao emitir seus blocos de notas fiscais através das receitas estaduais. É necessário que você verifique se o documento é compatível também com a operação realizada. Muitas vezes acontece de você receber a emissão de uma nota fiscal diferente daquela operação que você realizou. Por exemplo, você pode fazer uma compra de um equipamento e a empresa emitir para você uma nota fiscal de prestação de serviço. Não está compatível com aquilo que foi feito, porque você compra um bem, imobiliza aquele bem, mas a nota fiscal ela não está compatível com a imobilização daquele bem, porque ela emite como prestação de serviço, isso numa forma muito clara de sonegação de imposto, e a igreja não pode concordar com esse tipo de coisa. Falando da igreja como personalidade jurídica, agora no aspecto da sua imunidade tributária. A imunidade tributária é o obstáculo decorrente da regra da Constituição e incidente da regra jurídica de tributação. O que é imune não pode ser tributado. A imunidade impede que a lei defina como hipótese de incidência tributária aquilo que é imune. É limitação de competência tributária. O artigo 150 da nossa Constituição diz: será sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir imposto sobre templos de qualquer culto. O parágrafo 4º do artigo 150 diz: as vedações expressas no inciso 6º, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Você precisa entender, querido plantador, que alguns impostos que, porventura, os municípios, os estados, o Distrito Federal ou a União venham a cobrar, por lei, a sua igreja ou as igrejas, de um modo geral, são imunes a esses impostos. Por exemplo, o IPTU. A igreja é imune do recolhimento de IPTU. Então, você precisa providenciar, tão logo a sua igreja tenha personalidade jurídica, você precisa providenciar, junto à prefeitura do seu município, a imunidade do seu imposto. Alguns outros impostos são, por lei, também garantidos. Por exemplo, você, no caso de uma aplicação financeira, o imposto de renda sobre aquela aplicação, ele está automaticamente imune, mas para isso você precisa também correr em direção ao banco com uma declaração de que a sua igreja é imune para que você possa receber essa imunidade e não ser cobrado desse imposto que será recolhido à União. Vamos um pouco mais à frente. Nós tratamos de alguns aspectos mais ligados também agora ao gerenciamento de pessoas. Mais informações sobre essa questão de imunidade, eu creio que você consegue com o contador da sua igreja ou com o contador que você contratar para realizar todo o serviço da sua contabilidade. Falando da côngrua pastoral ou do salário do pastor, que na Constituição do país é tratado de côngrua, côngrua é aquilo que se paga aos religiosos pelos seus serviços. Muitos pastores, missionários e obreiros ainda não compreenderam a sua relação com a igreja e a relação da igreja com a Receita Federal ou com os órgãos de fiscalização. Toda atividade pastoral gera um recibo mensal que deve gerar o recolhimento de impostos, especialmente o imposto de renda. Quando o obreiro, o pastor, o missionário
recolhem o seu imposto, o seu INSS como autônomo, aquele valor não é recolhido pela igreja. Portanto, no recibo que o pastor fornece à igreja, não vai deduzir nada de INSS. Porém, é preciso observar a tabela de recolhimento de imposto de renda, porque o pastor está sujeito ao recolhimento do imposto de renda na fonte. E ele precisa reter esse valor e a igreja precisa recolher esse valor. É preciso entender também que a legislação já estabeleceu também que algumas coisas que o pastor recebe como ajuda, como auxílio, também são tributadas. Por exemplo, se você recebe o seu salário da igreja e você recebe algum tipo de ajuda da igreja, por exemplo, você recebe ajuda para pagamento de aluguel, você recebe ajuda para pagamento de energia, de telefone, de água, esses valores que são dados a você, eles também são tributados e eles precisam constar também na sua congra. Na sua congra, o recibo ele vai aparecer congra pastoral, o valor que você recebe de salário. E embaixo ele vai aparecer um valor de benefícios, soma-se aquele valor, calcula-se o imposto de renda, deduz-se o imposto de renda e você recebe o líquido. A igreja recolhe, então, o imposto de renda no tempo determinado pelo próprio órgão de fiscalização. Outra coisa que você precisa entender é que alguns outros benefícios que você recebe, como, por exemplo, seguro-saúde, seguro de vida, previdência privada, também são tributados pela Receita Federal. Qualquer benefício, direto ou indireto, que o pastor venha a receber da igreja, eles são tributados. E no caso de não tributação desses valores, pode gerar para a igreja multas, juros e uma série de complicações que virão sobre a igreja. Outra coisa que você precisa entender também, caro plantador, é o relacionamento que você vai ter com seus empregados. A relação com empregados também é bem complexa. E eu sugiro que você procure a orientação necessária com o contador da sua igreja ou do seu presbitério, para que você possa estar devidamente orientado no trato com os funcionários ou com os prestadores de conta da sua igreja. Não se admite hoje que igrejas tenham problemas com empregados por falta de cuidado na contratação dos mesmos. Todo empregado, seja ele zelador, seja ele faxineiro, vigia ou qualquer outro tipo de prestador de serviço, deve ser registrado em livro próprio. Ao final do mês, o recibo de pagamento daquele salário tem que ser feito. Os encargos daquele funcionário precisam ser recolhidos, como fundo de garantia, INSS, PIS, COFINS. Todos os encargos precisam ser recolhidos, devidamente recolhidos. Eu apresento aqui um exemplo de recibo de pagamento de salário e que você precisa observar no caso de você pagar algum salário, de você pagar algum valor para algum prestador de contas. Não se esqueça, se você tem um diarista na sua igreja, ele não é um funcionário com carteira assinada, mas ele presta serviço de diarista, isso vai incidir também descontos de INSS. Portanto, você precisa estar atento aos descontos. Mais uma vez eu sugiro, procure um contador, alguém habilitado para que ele possa te orientar na forma de você elaborar esses recibos para que você não tenha problema com a fiscalização. Não se recomenda também utilizar prestadores de serviço autônomo para realizar serviços na igreja. Por exemplo, eletricista, encanador, pedreiro, jardineiro. Hoje, todas essas pessoas têm como recolher uma nota fiscal na prefeitura da cidade como prestação de serviço. Basta que esses profissionais procurem a secretaria da prefeitura, façam um cadastro como prestador de serviço autônomo e aí ele tem habilidade ou habilitação para emitir uma nota fiscal do serviço que ele realiza. É preciso que você entenda que a prestação de serviços através de autônomos, ela gera para você uma série de encargos que você precisa ficar atento. O governo não perdoa impostos não recolhidos. Na impossibilidade de contratar uma empresa que emita nota fiscal,
você precisa observar essa questão do relacionamento com o autônomo. Mais uma vez, procure a orientação do contador da sua igreja, do contador do presbitério ou de um contador que possa orientar você na forma de você contratar esses prestadores de serviço. Outra coisa que você precisa estar atento é com relação à documentação. É muito comum hoje você realizar um trabalho, você realizar uma compra, ou receber alguém que vai prestar um determinado serviço, e ao final essa pessoa fazer uma nota sem qualquer validade. Ela faz numa folha de orçamento, faz numa folha de pedido, ela apresenta para você documentos que não são documentos legais. Você precisa ficar atento, porque tudo isso pode gerar complicação para você na hora da contabilização desses documentos. O contador não vai contabilizar documentos ilegais, porque ele também corre o risco de, ao contabilizar documentos que não são legais, ele corre o risco de ser fiscalizado pelo órgão ao qual ele está ligado, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Não são aceitos como documentos, como eu já disse, pedidos, recibos sem identificação, nota de despesa. Então, fique atento. Mais uma vez, na dúvida, consulte um bom contador. Eu apresento para você uma série de documentos que são válidos para a contabilidade, como notas fiscais de serviços, notas fiscais de compras de mercadoria, cupom fiscal. Hoje, o cupom fiscal é aceito como comprovante de despesa, até porque, ao emitir o cupom fiscal, você pode pedir para a pessoa colocar o nome da sua igreja, o CNPJ da sua igreja, o endereço da sua igreja no próprio cupom fiscal. Então, fique atento. Qualquer documento que não seja hábil para a contabilidade será rejeitado pelo contador e será rejeitado pelo próprio PMC no momento da prestação de contas. Como preencher a prestação de contas ao PMC? Esse tem sido também um grande dificultador na apresentação das contas. Muitos prestadores não sabem como preencher aquele formulário que o PMC disponibiliza. No site do PMC, você vai encontrar um formulário de prestação de contas e também um manual de como preencher o relatório. É interessante que esse manual que está colocado ali no site do PMC, ele te orienta de uma forma muito clara, muito tranquila, na forma de você preencher cada passo daquele relatório. É preciso lembrar que esse relatório ele foi preparado para ser feito a 4 mãos. O que eu quero dizer com isso? Tem uma parte que é para ser preenchido pelo próprio plantador, que diz respeito às atividades do plantador, como, por exemplo, número de visitas que ele faz, número de batizados, número de profissão de fé, quantas vezes ele pregou, qual foi o tempo que ele gastou no estudo do seu sermão, dos seus estudos semanais, quantos cultos de doutrina realizou, quantas reuniões de oração ele realizou. Toda essa parte deve ser preenchido pelo plantador. Há uma segunda parte no relatório que ele será preenchido pelo tesoureiro ou tesoureira do seu projeto. Para isso você precisa, antes de iniciar o seu projeto, escolher no grupo que está com você alguém para ser o tesoureiro ou a tesoureira do seu projeto. E essa pessoa precisa ser orientada na forma como ela vai preencher o relatório financeiro do seu projeto ao final de cada mês. Lembre-se, querido plantador, não basta parecer honesto nas informações. Tem que ser honesto. Tanto nas informações espirituais, do que você realizou, nas suas atividades, quanto nas informações financeiras do seu projeto. Tanto você quanto o tesoureiro ou a tesoureira precisam compreender que a integridade, a honestidade e a transparência estão acima de qualquer suspeita. Repito, não basta parecer honesto, tem que ser honesto. Lembre-se, o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Coríntios, no capítulo 4, versículo 2, diz: além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel.
O que se espera de você, plantador, é fidelidade em tudo, tanto na área espiritual quanto na área financeira do seu projeto. O que deve constar na prestação de contas? Você precisa compreender, caro plantador, que todas as receitas que você, porventura, lançar na sua contabilidade também deverão ser prestadas no seu relatório do PMC, como, por exemplo, dízimos e ofertas recebidas na localidade, verbas que porventura venham dos seus parceiros ou do seu parceiro, no caso da igreja ou presbitério, ou se você tiver mais parceiros envolvidos, a verba que você recebe do PMC e alguns recursos extras que porventura venham a acontecer no mês. Por exemplo, se você tem algum valor aplicado no mercado financeiro ou em poupança, o rendimento daquele valor deverá ser contabilizado também na sua prestação de contas. No campo das despesas, você precisa lançar, em primeiro lugar, todas as despesas que foram aprovadas pelo PMC. Por exemplo, a côngrua do pastor, os encargos sociais, os aluguéis, tanto da moradia do obreiro quanto do aluguel da congregação, energia, água, impostos, material que porventura você venha a utilizar na escola dominical, material de expediente e qualquer outra despesa que porventura você realizar. Mas lembre-se que o objetivo de constar todos os valores é para que haja transparência na prestação de contas, transparência na administração dos recursos e também um acompanhamento direto por parte do PMC e por parte dos parceiros envolvidos no seu projeto. Não tem importância se o projeto mantiver um saldo elevado ao final de cada mês. Aliás, é recomendável que você consiga economizar e que você consiga ter um valor aplicado, seja na poupança ou seja em qualquer outro fundo que venha em caso de você ter necessidade, socorrer alguma eventualidade que porventura ocorra no seu projeto. Se possível, mantenha sempre um fundo de reserva. Esse fundo de reserva pode ser, por exemplo, relativo a 1 mês, 2 meses ou 3 meses de despesa do seu projeto, não tem problema. Poderão surgir despesas, poderão acontecer algumas eventualidades e você precisar lançar mão desse recurso. E se você não fizer uma poupança? E se você não administrar os recursos de tal forma a que você venha a cada mês ter uma sobra de caixa para que você possa utilizar posteriormente? Outra coisa, quais os documentos que você vai enviar para o PMC? Lembre-se, como nós já falamos anteriormente, na prestação de contas do projeto, todas as receitas e todas as despesas são contabilizadas. Mas somente aquelas despesas que foram aprovadas pelo PMC, você enviará comprovante das mesmas. Não se limite a enviar somente o valor aprovado pelo PMC. Não. Se você realizou um valor maior do que o valor que foi aprovado, para que cada item que foi aprovado pelo PMC, não tem problema. Envie o recibo, o documento, a nota fiscal, de acordo com a receita, de acordo com a despesa que você venha a realizar. Se você possui um scanner, fica mais fácil apresentar as suas contas para aprovação do PMC através do próprio site do PMC, sem a necessidade de que você envie cópia desses documentos pelo correio. Basta você entrar no site do PMC, preencher os relatórios e ali você vai encontrar já um local para que você possa colocar como anexo o documento escaneado, para que o próprio PMC receba automaticamente e já de imediatamente libere a verba do seu projeto. Lembre-se, somente documentos contabilmente legais serão aceitos como comprovantes. Tanto o PMC fará uma auditoria no momento que receber a prestação de contas, quanto a junta patrimonial, ao visitar anualmente o escritório do PMC, fará também uma nova verificação nos documentos. Lembre-se, num primeiro momento, o PMC recusa o documento que não for contabilmente aceito. Se porventura passar batido algum documento, num segundo momento haverá uma auditoria da junta patrimonial e ela com certeza recusará aquele documento. Portanto, somente documentos
contabilmente aceitos deverão ser encaminhados para o PMC. Qual a periodicidade da prestação de contas? Mensalmente. Mensalmente você precisa enviar a sua prestação de contas sob pena de não receber a verba do mês seguinte. Todo dia 5 você precisa preencher o relatório, no máximo dia 5, para que você possa receber a verba para o próximo mês. Se você não faz a sua prestação de contas, o PMC não libera a sua verba e você vai ver o seu projeto inviabilizado por falta de prestação de contas. Observe lá no site do PMC, mais uma vez, observe lá no site a forma de fazer a prestação de contas, como enviar a cópia de cada documento e qual o prazo de liberação da verba do seu projeto. Lembre-se, mais uma vez, a não prestação de contas ou a prestação de contas com documentação incorreta ou imprópria acarretará na não recepção dos valores votados pelo PMC. Haverá bloqueio das remessas e você, caro plantador, não poderá reclamar ao PMC porque a culpa é sua por não ter enviado documentação correta e não ter enviado a documentação no tempo hábil. Permita-me dar alguns conselhos úteis de plantador para plantador, de pastor para pastor, de alguém que está envolvido tanto na plantação de igreja quanto na verificação de contas já há algum tempo. Primeiro, procure sempre uma pessoa responsável para ser o tesoureiro ou tesoureira do seu projeto. Nunca acumule essa tarefa, seja apenas o pastor, o plantador do projeto. Cuide das almas do seu rebanho, não se envolva com finanças. Pastor não deve, em hipótese alguma, se envolver com finanças. Segundo, não receba dízimo, oferta, doação, verba de parceria ou qualquer outra contribuição em sua conta bancária pessoal, ou mesmo cheques nominais a você. Lembre-se, você não deve misturar a sua vida pessoal com a vida do projeto. Qualquer pessoa que quiser fazer alguma doação para o seu projeto deverá fazer em nome do seu parceiro principal, ou seja, daquele sob quem você se coloca como plantador. Terceiro, lembre-se, mais uma vez, dízimos, ofertas, doações, verbas de parceria, outras contribuições devem ser recebidas na conta do principal parceiro, seja ele igreja ou seja ele presbitério. Mais uma vez eu ressalto, não transite pela sua conta pessoal nenhum numerário do seu projeto. Quarto, mantenha sempre em dia o seu recolhimento de INSS, de FAP, de Previdência Privada e de Seguro-Saúde. Não atrase o recolhimento dessas questões pessoais. Além de você ser o exemplo para a sua comunidade, você estará amparando e protegendo a sua família no caso de alguma eventualidade, uma doença, algum acidente que porventura venha a ocorrer com você. Quinto, seja sempre o primeiro a depositar seu dízimo e a sua oferta. Seja o primeiro a ir ao gasofilácio como exemplo para o seu rebanho. Lembre-se, o seu rebanho está vendo aquilo que você faz. E o que você faz fala mais alto do que aquilo que você fala. Se você fala de receita, se você fala de despesa, se você fala de dízimo, se você fala de oferta, mas você não tem responsabilidade na administração do projeto e você não é o exemplo para o rebanho na hora de colocar o seu dízimo e sua oferta no gasofilácio, não cobre no seu rebanho essa atitude se você não tem. Sexto, mensalmente, solicite ao tesoureiro ou tesoureira do seu projeto que coloque em lugar visível o movimento financeiro do mês anterior. Lembre-se, querido plantador, transparência nas finanças é a chave para o crescimento de qualquer projeto. Se você não tem transparência
na administração dos recursos que lhes são confiados, se o tesoureiro ou tesoureira da sua igreja não é transparente na prestação de contas dos recursos que vêm para o seu projeto, com certeza, sempre vai ficar no ar a dúvida sobre a forma como está sendo administrado o projeto. Preste contas mensalmente dos recursos. Que Deus te abençoe, que você possa ser ricamente abençoado pelo nosso Deus nesse projeto de plantação de igreja. Mais uma vez eu recomendo que você entre no site do PMC. Lembre-se que o login é o seu CPF, a senha novamente o seu CPF. Ali você vai encontrar o manual de prestação de contas, ali você vai encontrar os relatórios que você deve mandar para o PMC, o preenchimento, e todas as orientações estão ali. No entanto, se você quiser mais alguma orientação, quiser conversar, quiser trocar experiência, está aí o meu endereço, meu e-mail, para que você possa interagir comigo e eu possa, de alguma forma, ajudá-lo, ser útil de alguma forma no seu projeto. Que eu espero que Deus te abençoe tanto quanto Deus tem me abençoado na plantação da minha igreja, no projeto que eu iniciei e que foi uma bênção ao contar especialmente com a verba do PMC e que agora, graças a Deus, nós já caminhamos com as nossas próprias pernas. Que Deus te abençoe ricamente.